Olá, bem-vindos a mais uma exploração de ideias. Hoje, olha, temos um tema daqueles, clássico, né? Ciência e religião. Uhum. Parece que vivem em guerra, mas será que é sempre assim? Podem conversar? Ou até, quem sabe, trabalhar juntas? Isso fica urgente quando a gente pensa no futuro do planeta, né? Exatamente. É um debate que parece velho, mas, nossa, é super atual. E para guiar a gente nessa conversa, temos uma fonte muito rica, uma dissertação de mestrado do Eliseu Lucas Alves, de Oliveira, lá da PUC-CR. O título já diz muito: Do saber ao agir. Do saber ao agir? Gostei. Pois é, ele mergulha fundo nessa possibilidade de diálogo entre ciências da natureza e teologia, já pensando numa ação conjunta. E destaca um teólogo alemão importante, o Jürgen Moltmann. Certo. Então, nossa missão aqui hoje é, digamos, desempacotar essa pesquisa. Ver como o autor sugere que ciência e teologia podem talvez superar as velhas brigas e achar um terreno comum, né? Uma aliança até, para encarar a crise ecológica. Isso. Vamos olhar os tipos de relação que já rolaram entre elas, como cada uma constrói o seu saber, os métodos e, claro, a proposta mais específica do Moltmann no final. E pelo caminho vamos encontrar figuras tipo Galileu O símbolo da ciência moderna. e Abraão, que representa a fé, né? Olhando para o futuro e ver como Moltmann tenta amarrar essas pontas. Parece uma boa viagem. Com certeza. Uma viagem e tanto. Então vamos lá. Essa relação ciência e teologia nunca foi um mar de rosas, né? É cheia de altos e baixos. A dissertação ajuda a gente a entender essas fases. Ajuda e muito. O autor usa um esquema bem conhecido do Ian Barbour, que mapeia, tipo, 4 modelos principais de como ciência e religião, ou teologia, né, para ser mais preciso, interagiram. O primeiro é o mais famoso, talvez, o conflito. Ah, a guerra declarada. Exato, a ideia de que são incompatíveis, excludentes. De um lado, o materialismo científico mais radical, que vê a religião como, sei lá, ilusão, ignorância, coisa que a ciência vai superar. E do outro lado, o literalismo bíblico, né, que rejeita descobertas científicas, tipo a evolução, porque parece que contradiz a Bíblia lida ao pé da letra. O criacionismo, por exemplo. Isso, o criacionismo literalista seria um exemplo. A dissertação até menciona o positivismo do século XIX e a reação fundamentalista como exemplos dessa mentalidade de trincheira mesmo. Essa visão de conflito pega muito, né? Mas não é a única. Qual a segunda opção? A segunda é da independência. Aqui a lógica é, cada um na sua. Ciência e teologia têm perguntas diferentes, métodos diferentes, falam de coisas diferentes. A ciência pergunta como o mundo funciona. Os mecanismos. Isso. E a teologia pergunta por quê, qual o sentido, né? O teólogo Karl Barth, por exemplo, insistia muito nessa separação, desconfiava de tentar achar Deus direto na natureza. Outro nome citado é Rudolf Bultmann. Ele queria desmitologizar a fé, tirar a linguagem mítica antiga para ficar só a mensagem central que ele achava que era o que importava para a pessoa moderna. Mas ele também não criticava a ciência? Criticava. Olha que interessante. Ele achava que a ciência também podia se fechar demais, sabe? Incapaz de ver qualquer realidade além do que se pode medir e observar. Então a independência resolve o conflito, mas talvez crie um isolamento, né? É, ficam duas caixinhas separadas. Mas será que são tão separadas assim na prática? Pois é, aí que entra o terceiro modelo, o diálogo. Aqui se reconhece que, beleza, são áreas distintas, mas elas têm fronteiras, pontos em comum. Podem conversar sobre a origem do universo, a natureza da consciência, essas perguntas grandes, né? Questões de fronteira. Exato. E percebe-se que ambas usam modelos, metáforas, para tentar entender realidades que são complexas demais. A fonte cita o Michael Polanyi, que era cientista e virou filósofo. Ele dizia que o conhecimento científico não é 100% objetivo, envolve um engajamento pessoal do cientista, uma aposta na teoria. Então, no diálogo, tem um respeito mútuo, um reconhecimento dos limites de cada lado e a chance de aprender uma com a outra. Esse parece mais promissor, né? Mais construtivo. E o último modelo? A integração. A integração é o passo mais ousado. É tentar construir uma visão de mundo mais unificada mesmo,
onde a ciência e a teologia se informam de um jeito mais profundo. A dissertação dá exemplos, tipo a teologia do processo, do Wirehead, que vê Deus e o mundo evoluindo juntos, sabe? Ou a teologia da natureza, do Arthur Peacock, que via Deus agindo dentro dos processos naturais que a ciência estuda. Parece interessante, mas arriscado. A própria fonte alerta. Pode virar uma coisa meio, uma religião cósmica meio vaga, sabe? Ou misturar tudo sem critério. Talvez o diálogo, que respeita as diferenças, mas busca pontos de contato, seja o caminho mais seguro e produtivo no fim das contas. Faz sentido. Para ter diálogo ou mesmo integração, a gente precisa entender como cada área sabe o que sabe, né? Quais as ferramentas, os métodos de cada uma? Pergunta-chave. A dissertação detalha bem isso. As ciências naturais, a gente sabe, partem da experiência, né, observação, experimento, buscam objetividade, tentam descrever o mundo de um jeito que possa ser testado, confirmado. O método científico clássico. Isso, mas a ciência do século XX percebeu os próprios limites, né? O Heisenberg mostrou que observar o mundo quântico já interfere nele. O Thomas Kuhn falou dos paradigmas, aquelas visões de mundo que meio que direcionam a ciência numa época. A física hoje trabalha com matemática super abstrata. Longe da nossa intuição do dia a dia. Totalmente. O foco mudou de buscar a substância das coisas para entender mais as estruturas, as relações e tem a falseabilidade do Popper. Uma teoria só é científica se a gente puder imaginar um teste que possa, em princípio, provar que ela está errada. E tudo isso acontece numa comunidade, né? Os cientistas revisam uns aos outros, criticam. Não é um trabalho isolado. Entendi. É um processo rigoroso, mas ciente das suas limitações e do papel da teoria da comunidade. E a teologia? Como ela funciona? Qual o método dela? A teologia parte de outro lugar. A fonte principal dela é a experiência da fé, a revelação divina. Para a tradição judaico-cristã, isso está principalmente na Bíblia, na Sagrada Escritura. O objeto dela é Deus, mas Deus entendido como um mistério, algo que a gente nunca vai compreender totalmente. Usa a razão também, imagino. Usa, claro. Usa a razão, a filosofia, a história, mas sempre nesse diálogo com a fé, com a Escritura. E essa interpretação acontece dentro de uma comunidade, de uma tradição. Pensa no papel do magistério na Igreja Católica, por exemplo. A linguagem aqui é super importante. Símbolos, metáforas, histórias, são um jeito de falar do divino. E ela também tem seus limites, suas críticas internas. Com certeza, a teologia moderna incorporou muito a crítica. A hermenêutica, que é a ciência da interpretação, ficou central. E surgiu a tal suspeita ideológica. Será que interesses de poder não distorcem o discurso sobre Deus? A teologia da libertação, que a fonte cita, é um exemplo forte disso. O método dela é ver, julgar, agir. Parte da realidade sofrida dos pobres. A praxis. Isso, a praxis. Usa análise social para entender as causas e aí busca uma transformação à luz da fé. O foco da teologia acaba sendo mais amplo, né? Busca o sentido último das coisas, a totalidade, um saber que não é só para conhecer, mas para orientar a vida, a ação. São jeitos bem diferentes de conhecer, né? Partem de lugares distintos, olham para objetos diferentes. Mas você mencionou que ambas usam modelos, linguagem simbólica, dependem de comunidade. Talvez não sejam mundos tão separados assim. É o que a dissertação sugere. No fundo, ambas tentam traduzir uma experiência, seja do mundo físico, seja do sagrado, em linguagem, em modelos. Tentam dar conta de uma realidade que sempre escapa um pouco. E nenhuma delas deveria ter a pretensão de esgotar essa realidade. E as duas precisam dessa comunidade que partilha certas regras do jogo para a coisa avançar. Agora sim, chegamos num ponto-chave. Para ilustrar essas abordagens diferentes, a dissertação traz duas figuras muito fortes, Galileu Galilei e Abraão. Os dois olharam para as estrelas, né? Mas parece que viram coisas diferentes, ou com intenções diferentes. Vamos começar com Galileu. O que ele representa? Galileu é o ícone da ciência moderna nascendo ali, né? Ele não inventou o telescópio, mas foi o cara que apontou para o céu de um jeito sistemático e, nossa, revolucionário. A dissertação lembra as descobertas dele. A Lua não era perfeita, tinha montanhas. Júpiter tinha luas, o que quebrava um argumento contra a Terra se mover. Ah, sim. Diziam que a Lua acompanhava a Terra, então como a Terra se moveria?
Mas se Júpiter tinha luas? Exato. E Vênus tinha fases como a Lua, o que só batia com o modelo do Sol no centro. O Sol tinha manchas. Ele publicou isso no Sidereus Nuncius, o Mensageiro das Estrelas. Foi um choque para a cosmologia da época. E esse choque levou ao famoso caso Galileu, o conflito com a igreja. Levou, mas é importante entender, e a dissertação frisa isso, que o problema não era só o heliocentrismo. Copérnico já tinha proposto, e era clérigo. A questão pegou fogo foi na interpretação da Bíblia. Galileu, que era católico fervoroso, dizia: olha, a Bíblia não quer ensinar astronomia, ela usa a linguagem da época. Ele até citava aquela frase do cardeal Barônio. Aquela de que a Bíblia ensina como se vai para o céu e não como vai o céu. Essa mesma, inspirada em Santo Agostinho, uma distinção fundamental. Mas que não colou na época. Não colou. Em 1633, ele foi processado pela Inquisição, considerado suspeito de heresia. Teve que abjurar, negar publicamente que a Terra se movia. Foi um trauma, né? Uma ferida que demorou para cicatrizar. A Igreja só foi reconhecer o erro bem depois, com João Paulo II. E a dissertação ainda traz uma leitura interessante via Foucault. Vê o conflito não só como briga de ideias, mas como jogo de poder, choque de regimes de verdade. O da ciência que nascia versus o da autoridade da Igreja. Interessante essa leitura do poder. E tem aquele detalhe sobre o olhar de Galileu que você mencionou. Ele olhava para o passado. Exatamente. Quando a gente olha para uma estrela distante, a luz demorou anos, séculos, milênios para chegar aqui. A gente vê o universo como ele era. E é aqui que a dissertação, seguindo Moltmann, faz um contraste muito forte com Abraão. Certo. Então vamos para Abraão. Como ele olhou para as estrelas? O que esse olhar simboliza? Se Galileu é a ciência olhando o que é ou foi, Abraão, para Moltmann, representa a fé que seguia pela promessa do que será. Lembra daquela cena em Gênesis 15? Deus manda Abraão sair da tenda, olhar as estrelas e diz: assim será a tua descendência. Mesmo ele sendo velho e Sara estéril. Exatamente. Não era para ele fazer um mapa astral, era para ele visualizar o futuro impossível que Deus estava prometendo. Abraão é o pai da fé porque ele confia nessa palavra que o joga para frente, que rompe com o presente, com o óbvio. E rompe também com as religiões da época que viam o divino mais nos ciclos da natureza, na repetição. Quer dizer, a fé dele não nasce do que ele vê agora, mas de uma palavra que abre o futuro. Isso. Para Moltmann, o Deus da Bíblia se revela na história, na promessa e na fidelidade a essa promessa. Não tanto numa ordem cósmica fixa, como pensavam os gregos. E aí, a esperança vira a chave de tudo. Não é otimismo barato, tipo, vai dar tudo certo. É uma força que nasce da promessa de Deus e que, muitas vezes, vai contra a realidade que a gente vê. Ela impulsiona a mudança. É uma esperança no futuro de Deus, um futuro que invade a história com novidade, não só o desenrolar do que já está aí. E Moltmann diz que essa visão bate de frente com a teologia mais influenciada pela filosofia grega? Sim, a dissertação ouve essa crítica dele. O pensamento grego, muitas vezes, trabalhava com a ideia de ciclos, de eterno retorno, ou de um logos que é manifestação de um ser eterno, imutável. A perspectiva bíblica, para Moltmann, é outra. É histórica, linear no sentido de ir para frente, focada na promessa, na aliança, na novidade que Deus traz. O olhar de Abraão não é para o passado das estrelas, mas para o futuro que Deus promete na história. Que contraste. Galileu olhando o passado cósmico pela observação, Abraão olhando o futuro histórico pela fé na promessa. E como a teologia do Moltmann, que a dissertação usa, pega isso para construir a ponte entre saber e agir, pensando nos nossos desafios de hoje, tipo a crise ecológica. Certo. Agora a gente entra no núcleo da teologia que a dissertação explora. Moltmann é famoso pela teologia da esperança, mas aqui o foco é na teologia trinitária da criação. Ele acha que a gente, no Ocidente, caiu muito no monoteísmo prático, sabe? Esquecemos da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo e do que isso significa. Para ele, a Trindade não é só conta de teólogo, é a chave para entender um Deus que se relaciona, que experimenta, que sofre junto com a criação. E isso pede um equilíbrio entre pensar e fazer, praxis, entre criticar e louvar, doxologia. Mas como a Trindade entra na criação? Normalmente a gente pensa só Deus Criador, no singular. Moltmann detalha: o Pai
cria através do Filho no Espírito Santo. Isso já quebra a ideia de um Deus distante. O Pai é a origem, a fonte de amor que cria por amor ao Filho. E aí tem uma ideia ousada que ele pega da mística judaica, a Cabala. O Zinzum. Deus meio que se encolhe, se autolimita para dar espaço para a criação existir com autonomia. Deus abrindo espaço. Interessante. E o Filho e o Espírito? O Filho, o Logos, a palavra, é o mediador, o projeto, a imagem de Deus em quem tudo é feito. Mas ele não fica só no plano, ele entra na história, na encarnação. E Moltmann lê a Kenosis, o esvaziamento de Cristo, não só como humildade na terra, mas como algo que acontece no próprio Deus, na Trindade, essa auto-entrega constante. A cruz, para ele, é um drama trinitário. O Pai que entrega o Filho que se entrega, o Espírito que os une nessa dor. E o Espírito Santo, a rua hebraica, o sopro de vida, é a presença de Deus dentro da criação. É a vida, a energia que anima tudo. Moltmann até vê a evolução como automovimentação do Espírito. O Espírito sustenta, santifica a matéria, une e diversifica e leva a história para a plenitude no reino de Deus, o grande sábado da criação. Nossa, é uma visão muito viva de Deus e do mundo. E tem aquele conceito pericórese que parece chave aí também, né? Sim, a pericorese é um termo antigo para descrever como as pessoas da Trindade vivem uma na outra, sabe? Uma interpenetração total em amor sem se misturar, como uma dança perfeita. Moltmann usa isso não só para a Trindade, mas para pensar a relação Deus-mundo. Se Deus é assim, relacional por dentro, sua presença no mundo também é dinâmica. E o mundo criado reflete isso. Não é uma máquina, é uma teia de relações. Tudo conectado. Um sistema aberto para o futuro de Deus. A história vira o palco onde Deus, pelo Espírito, age, luta contra o que fecha e mata o pecado e abre para a novidade. A ressurreição de Cristo é a grande promessa disso, o começo da nova criação. Uau! Tá, mas e aí? Na prática, o que isso tudo significa? Como essa visão de um Deus tão imanente, tão ativo, ajuda a gente a lidar com a crise ecológica, por exemplo? A conexão é direta e bem forte, segundo a dissertação. Primeiro, se o mundo é habitado pelo Espírito Santo, se a criação acontece em Deus e Deus está na criação, então a natureza não é só um objeto para a gente usar e abusar. Ela ganha um caráter sagrado. Deixa de ser só recurso. Exato. Destruir a natureza vira quase uma profanação, entende? Um ataque à presença de Deus que dá vida. Isso muda tudo. Mas é esperança. Com tanta notícia ruim sobre o planeta, essa esperança no futuro de Deus não pode virar desculpa para a gente não fazer nada agora. Moltmann diria, de jeito nenhum, é o contrário. Essa esperança escatológica, essa confiança no reino de Deus, na nova criação, ela não é fuga. É justamente essa visão de um futuro de cura para toda a criação, não só humanos, que dá a motivação mais forte para a gente agir agora. Se a gente acredita que Deus promete esse futuro de paz ecológica, de justiça, a gente é chamado a ser sinal disso hoje. A trabalhar para transformar o presente nessa direção. A esperança não paralisa, ela põe a gente em movimento. E a ideia de interconexão que você falou? A pericórese em Deus, essa comunhão interna, vira um fundamento teológico para a interconexão ecológica que a ciência hoje descreve tão bem. Aquela frase do Papa Francisco, na Laudato Si, tudo está interligado, que a dissertação cita, ecoa muito bem nessa teologia trinitária. Então, o que Moltmann oferece na leitura da fonte é uma base espiritual, conceitual, forte para construir aquela aliança do início. A ciência dá o diagnóstico da crise, descreve como a natureza funciona, a teologia pode dar o sentido, a esperança, a motivação ética para agir. É o caminho do saber para o agir. Realmente uma perspectiva muito rica. Então, recapitulando nossa conversa, a gente viu a relação complexa ciência-teologia, os modelos de conflito, independência, diálogo e integração. Entendemos um pouco dos métodos de cada uma. Contrastamos Galileu com seu olhar científico para o passado cósmico e Abraão com o olhar da fé no futuro prometido. E chegamos na teologia trinitária de Moltmann,
que a dissertação apresenta como essa visão de um Deus imanente, dinâmico, presente na criação pelo Espírito e cuja esperança no futuro nos chama para a ação responsável hoje, principalmente diante da crise ecológica. Exatamente. E talvez para a gente levar para casa e continuar pensando, fica uma provocação final. Se a criação não é só um palco parado, mas esse processo vivo, onde o Espírito de Deus age sem parar, criando, sustentando, será que a própria pesquisa científica, quando ela descobre a beleza, a complexidade, a conexão do universo, não poderia ser vista também como um jeito de testemunhar ou até participar dessa revelação contínua de Deus no mundo? E se o livro da natureza, que a ciência lê, e o livro da escritura, que a teologia interpreta, não só são opostos, mas, sei lá, capítulos diferentes, palcos diferentes da mesma comunicação de Deus, que pontes novas a gente poderia construir a partir daí, hein?